Deus, podemos estar juntos e meditar na Sagrada Escritura. Estendemos também o cumprimento a todos aqueles que acompanham pela internet. Que Deus abençoe sua vida. E a todos agora vamos pedir: Deus, fale conosco, nos ensine, comunique a sua vontade, em nome de Jesus. Oremos. Pai, declaramos a nossa incapacidade de entender coisas espirituais, senão pelo mover e o poder do Teu Santo Espírito. Por isso agora, Senhor, fale conosco, no meditar do Teu livro, da Bíblia Sagrada, que encontremos a palavra Tua para a nossa vida e que sejamos edificados como o corpo do Senhor. É nesse nome precioso e poderoso que oramos. Amém. Hoje vai ser um daqueles dias, nós vamos ter um bate-papo, bem suave, tranquilo. Alguns já podem pensar, lá vem o pastor com pancada. Não, não é pancada. Repito, não é pancada. Mas é algo sério, 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 que a gente precisa pensar, refletir, analisar, considerar em nossa vida, para que haja um avanço, para que haja uma melhora. Tem situações, queridos, que se a gente não tomar uma atitude, nunca muda. E talvez uma das atitudes que a gente precisa tomar em nossa vida é irmos para a palavra de Deus e aceitarmos essa palavra de Deus em nossa vida, especialmente quando ela corrige algo, quando ela impacta-nos com alguma coisa. Por que é extremamente necessário a gente entender isso? Você se reconhece como um pecador salvo por Jesus Cristo? O primeiro assunto precisa ser esse. Irmãos, sabe isso aqui? Tem uma rádio tocando aqui dentro. Daí não dá para escutar, mas aqui eu escuto e me atrapalha aqui só. Eu não sei como, mas toco uma rádio aqui bem baixinho e atrapalha a minha concentração, me perdoe. Meus queridos, por que é necessário que a gente se reconheça como pecador? Porque essa é a base do cristianismo. Se você já lê o Evangelho com calma, com cuidado, vocês vão ver o seguinte: o que ele diz? Logo quando Jesus começa o seu ministério: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele fala arrependei-vos, pressupõe uma coisa: que existe algo errado que a gente precisa reconhecer e pegar e buscar esse perdão em Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, todos nós, por natureza, somos pecadores. Você não é pecador por aquilo que você faz, mas pela essência pecaminosa que você herdou e que você carrega. Ainda que você não pratique o pecado, você é pecador por natureza. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer: Deus precisa de ti. Primeiro de tudo, se você ainda não passou por esse processo de ser nova criatura, é necessário passar. Pastor, como eu me torno uma nova criatura? Você fala: Jesus, me arrependa dos meus pecados e receba o teu perdão, a tua vida como único Senhor e Salvador. Renuncio a tudo que não presta e quero me dedicar somente a ti. Porém, ao entregar-se a Jesus Cristo, você passa agora a ter dentro de você as duas naturezas: a natureza santa, transformada, plantada em você por obra de Deus, ou seja, o Santo Espírito, e você ainda possui a velha natureza, que está sendo mortificada, está morrendo dia a dia.
E talvez, cada um sonde aqui o seu coração, essa velha natureza, ela tenta de várias formas, em várias ocasiões, e algumas ocasiões muito fortemente, te afastar daquilo que é do agrado de Deus. Certa vez o apóstolo Paulo, trazendo instrução para a igreja, abra por favor na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala a respeito da salvação de Jesus Cristo, sobre o avanço na fé, como pessoas estavam progredindo, conhecendo mais a palavra, conhecendo mais a Jesus Cristo. E no versículo 19 ele começa a desenvolver um pensamento, e a gente vai pegar parte desse pensamento e analisar hoje. Diz assim no versículo 19, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Verso 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Jesus Cristo. Irmãos, hoje queremos conversar a respeito de um sentimento esquisito, um sentimento nocivo, podemos dizer destruidor, chamado egoísmo. O que é o egoísmo? Não é só você se cuidar e pensar em você. É a ênfase exagerada de considerar você e só você no mundo e no universo. É quando todas as coisas têm que girar em torno da sua vontade ou de algo que te traga benefício. Caso contrário, não importa. Caso contrário, tanto faz. Quando pensamos isso, talvez de primeira assim a gente fala: não, isso aí não, eu não sou assim. Será? Será?
Irmãos, vamos fazer um test drive rapidinho aqui. Cada um pense aí e considere. No amor fraternal, você é egoísta ou não? Poxa, na igreja ninguém se preocupa comigo. Ninguém fez uma ligação. Ninguém me ama. Pense. Eu não sei da tua vida, mas Deus sabe. E você sabe. Você fica esperando sempre que a igreja expresse amor por você? Pode ser, não estou falando o que é, pode ser um egoísmo disfarçado, onde você coloca o teu problema acima do de todos, como se a situação que você passa, a situação que você atravessa fosse maior do que o outro, e fica num sentimento de miserabilidade, onde todos têm que olhar para você e fazer algo para você. Se não fizer, não é crente e não é irmão. O amor fraternal talvez seja um dos termômetros, onde a gente pode medir e pesar a forma como o nosso egoísmo disfarçado tem se manifestado. E como que eu cheguei a essa mensagem? Quando o pastor Anísio me convidou para pregar nesse domingo, eu comecei a analisar, falei, meu Deus, será que às vezes eu sou egoísta? Eu não estava pensando numa mensagem para trazer para vocês, eu estava numa mensagem pensando, Deus, para a minha vida. Será que às vezes eu espero mais ser amado do que amar? E digo, sim. Graças a Deus não com frequência, mas algumas vezes sim. Algumas vezes eu tenho que me ajoelhar e falar, Deus, perdoa o meu egoísmo de querer que alguém me dê atenção, sendo que o Senhor já me deu toda a atenção. Perdoe, meu Deus, quando eu olho para a minha necessidade, para as minhas carências, para as minhas situações, e espero que alguém seja meu irmão de coração e fraterno, quando eu poderia ir ao encontro e fico esperando que venha. Esse é o primeiro termômetro, um deles. Analise você. Segundo, a caridade, que é também amor, mas é o amor manifestado através de uma atitude para aqueles que necessitam. E vou falar de mim, considere você. Não lembro o que foi que aconteceu essa semana, ou semana passada, que me fez refletir. A minha esposa comentou, olha, passou uma pessoa assim, pedindo alguma coisa, e meu coração se doeu, e eu dei 1 litro de leite. Eu falei, meu Deus, talvez eu tinha que levar uma comida inteira. Litro de leite mata a fome de quem está com a barriga vazia. Eu não censurei ela. Não. Eu falei, o que eu tenho feito por aqueles que necessitam? Não estou pregando aqui o evangelho social. Toma cuidado com isso. Não estou falando que o evangelho é só levar comida para quem tem fome, porque a comida sacia por enquanto. A palavra de Deus e a salvação de Jesus Cristo é para a vida eterna. Só que a palavra de Deus que alimenta para a vida eterna não anula a necessidade de eu tentar suprir aqueles que estão ao meu redor e que Deus põe diante de mim. E às vezes no meu egoísmo eu faço caridade para querer tampar o sol com a peneira. É duro. Por isso que eu falei que é um bate-papo. Não estou falando de você, estou falando de mim. Se você se vê, vamos juntos nessa caminhada. Certa vez parei para dar assistência para uma pessoa na rua que estava na calçada, me preocupou, fui lá, conversei um pouco, paguei uma refeição, e daí? E daí? Ah, pastor, mas você fez sua parte. Será? Será que às vezes não fiz aquilo para desencargo de consciência?
Será que às vezes aquela atitude de bondade não foi o egoísmo disfarçado de eu falar: olha, já resolvi e vou agora preocupar de novo só comigo, não importa o outro? Estou falando de mim. Reflita você. Porque a palavra de Deus que nós lemos diz assim: pois todos eles buscam o seu próprio interesse, aquilo que é seu próprio, e não o que é de Cristo. Mas vamos lá para o terceiro teste. Auxílio para aqueles que necessitam. Ou no sentido de servir ou ser servido. Irmãos, nós vivemos épocas, um pouco antes de sair para cá, eu vi uma mensagem de um pastor, uma mensagem curta, e ele, bravo e com todo sentido, bravo mesmo, com a deturpação que existe hoje do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, mas esse Evangelho que é o poder de Deus é a salvação dada por Deus Pai, por meio de Deus Filho, na ação do Espírito Santo, ordenando aos homens que se arrependam por toda parte e creiam nele para que haja salvação e vida. Isso é o Evangelho. Só que outros têm pregado o Evangelho seguinte: olha, Deus tem que fazer. Deus tem que fazer. Então está se invertendo quem é o Senhor. Era como se a pessoa estivesse numa posição de dar ordens para o Todo-Poderoso, como se ele não fosse um pecador miserável que dependesse da graça e da misericórdia, como se chegasse num status talvez de semideus ou de igual a Deus para poder dar ordem para o Todo-Poderoso. Ou seja, quer mais ser servido por Deus do que servir ao Deus Todo-Poderoso. Será que às vezes a gente não age assim? Será que às vezes a gente não se coloca nessa posição? Deus e eu, Deus e eu, Deus e eu. Quando se esquece tudo que Ele já fez. Quando no momento de fraqueza da nossa mente, era como se toda a obra da redenção ficasse num vazio. Como se todo o sacrifício de Cristo, sua vida, seu ministério, sua morte, ressurreição, ascensão, tudo isso fosse nada se Deus não fizer o mínimo que você deseja. Ah, pastor, mas o que eu quero não é mínimo, o que eu quero é importante. Não falei que não é importante. Eu estou falando que você coloca isso como se Ele fosse obrigado a te servir, condição para que você o sirva. Aí está errado. Está errado? Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus, ponto. Enquanto você não entender isso, você vai continuar a andar debaixo da fé. É aquela fé das multidões que vão atrás de Jesus para ver se recebe um milagre, para ver se recebe uma bênção, mas não entra na dimensão que Ele falou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que serve do que aquele que é servido. E alguns acham, não sei se é o teu caso, alguns acham de que, pastor, mas se for assim, eu nunca vou receber. Não entendeu nada. Não entendeu nada. No cristianismo não existe nada que você entregue que você não receba. Eu entrego amor, recebo um tapa. Eu entrego carinho, recebo gratidão. Sem problema. Eu estou falando de Deus vem a gratidão, de Deus vem o carinho, de Deus vem o amparo. Eu não faço para que a pessoa retribua. Opa! Aí mudou. Quando você faz esperando que a pessoa te diga muito obrigado, já tem alguma coisa esquisita no teu coração. Começa o egoísmo disfarçado. Eu queria dizer o seguinte: eu fiz, mas ele tem que agradecer. Será? Eu já lutei tanto por essa igreja e ninguém me diz nada. O que você quer que diga? Qual palavra que vai resolver? O que vai massagear teu ego? Ouvir 20 benditos de meu Pai não te basta?
Saber que você é amado por Deus já não é o suficiente? Saber que Jesus Cristo se importou com você quando você não estava nem aí com Ele já não é o bastante? Então nada mais vai servir. Ainda que todos nós te digam, queridinho, muito obrigado, você vai continuar na mesma. Porque o egoísmo está dominando a tua vida. E eu te digo mais, eu não acho que você não é um crente, você é um crente sim, mas deixou-se levar por sentimentos e pensamentos não bíblicos, e hoje, de certa forma, ficou refém do que popularmente chamam de mimimi. Mimimi, isso aquilo, é só murmuração, mas eu não quero que você saia daqui entristecido, eu quero que você saia daqui vitorioso. Porque essa palavra de Deus não é de derrota, é de vitória. Como vencer o egoísmo disfarçado da nossa época? Como vencer o egoísmo disfarçado da nossa época? Em primeiro lugar, reconheça-o imediatamente quando ele surgir. Quando vir à tona o velho homem gritando, eu, você fala, não, Cristo, Cristo, Cristo. Toda vez que o velho homem vir prevalecer e querer se surgir na tua vida, levando você a se achar mais do que convém, você tem que exaltar a Cristo e diminuir essa força maligna do velho homem que ainda tenta dominar o teu ser. Reconheça, peça perdão, fala, Jesus me perdoe, Jesus me perdoe, me perdoe. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sou pecador, preciso de ti. O meu sentimento, meu Deus, não está compatível com aquilo que o Senhor merece. Então, para você vencer, passa pelo reconhecimento e pedido de perdão. Segundo, resolva agir proativamente. Ou seja, veja a área da tua vida que tem egoísmo disfarçado, que vez ou outra está se manifestando, e ataque aquela área fortemente. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Ah, pastor, na igreja ninguém se importa comigo. Eu já ouvi isso. Com quem você se importa? Vou falar um negocinho baixinho, depois a gente corta, sei lá, deixa o seu corpo na fita. Joinha no WhatsApp e curtidinha no Face não vale. Combinado? Ah, eu dei um joinha, fulano estava sofrendo, eu dei um joinha. O que significa joinha? Você está feliz e ele está sofrendo? Você curtiu e ele está triste? Você pôs uma mãozinha assim, significa que você pelo menos orou ou só pegou uma mãozinha lá no Zap Zap? Como é que foi isso? Irmão, você está adotando um tipo de amor fraternal esquisito, onde eu manifesto uma coisinha lá na rede social e me dou por satisfeito como se aquilo fosse Jesus chegando até a vida da pessoa. Eu não digo que Deus não possa usar uma rede social, Deus usa o que Ele quiser, mas às vezes Ele precisa de olho no olho, pele na pele. Ele precisa ver você e saber que você o ama, porque esse amor fraternal tem preço, e se você não está disposto a pagar o preço de amar alguém, manifestar amor, então não espere que vai chegar até você também não. Sim, porque às vezes a gente quer tanto que chegue, mas eu nunca vou. Ai, pastor, não fala assim, pastor, que eu não vou me meter na vida dos outros. Já se meteu. Quem mandou você entrar no tal do corpo de Cristo? Já era, já está no meio. Se você não entendeu o que é corpo ainda, eu vou ter que explicar talvez numa outra pregação. A gente marca aí, pastor, outro dia uma pregação para isso. Corpo de Cristo. Eu sofro, o outro sofre. Eu não estou sentindo nada. É tamanha a insensibilidade que você já está.
Tamanha a indiferença que você tem ao corpo de Cristo chamado igreja, que o teu irmão está lá perecendo, você não está nem aí. Mas pastor, o que eu posso fazer? O que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance. Pastor, eu não tenho como ir lá todo dia. Você tem como ir um dia na semana? Vá. Pastor, eu não consigo ir um dia na semana. Você consegue dar um telefonema verdadeiro, que custe pelo menos uns 10 reais para dar uma quebrada em você? É, porque tem gente que só liga. Deixa eu ver se é da TIM. Não, não é da TIM, não ligo não. Deixa eu ver. Não, é para outra operadora, eu não ligo. Pior, vai ter que pagar o preço, irmão. Para com isso. Então vai ter que pegar busão, vai ter que ir lá. Vai ter que gastar o combustível, vai ter que dedicar tempo. Resolva agir. Saia da inércia, tome uma atitude. Quando você começar a fazer, você vai ver que vem para você. Você joga ali, vem cá. Dá lá, vem cá. Dá lá, vem cá. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Você pode ir lá e ajudar alguém e virar as costas e ficar bravo ainda. Tá? Não fique esperando que alguém que você ajudou te dê um tapinha nas costas. Mas saiba que Deus, o Senhor, está vendo. E se de coração você está fazendo, a alegria estará gerando em Deus. De coração. Por último, não menos importante, eu deixei para o final já de propósito. Jesus não veio para servir, mas para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você entende o que é isso? O teu Senhor e Salvador dizendo: eu não vim para que vocês me sirvam, eu vim para servir. Eu vim para ser útil. E não para que as pessoas só se ajoelhem e me adorem. Forte isso? Então, eu quero dizer para você o seguinte: se espelhe em Jesus. Mas sabe por que o evangelho de hoje está uma bagunça? Porque ninguém quer olhar para a cruz e morrer. Eu quero olhar para a ressurreição e subir para o céu. A minha oração lá do Getsemane é assim, ó: Pai, já passou de mim esse cálice, estou fora, quero direto ressurreição e vida. Esse negócio de cruz não. Mas sabe o que significa a cruz de Cristo para mim e para você, que é um cristão? Morrer. Morrer para si mesmo. Você não precisa passar pela cruz literalmente, se pregar numa madeira. Isso não vai resolver. Mas você precisa passar pela cruz de morrer para você mesmo e viver para Deus. Jesus deixou o exemplo. Ele não veio aqui e mandou você fazer alguma coisa que Ele mesmo não tenha feito. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Amém. Então, Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Vamos lá. Quantas vezes Jesus passou o WhatsApp para quem estava sofrendo? Quantas vezes Jesus deu uma curtidinha no Face de alguém? Deixa eu ver se eu consolo ele dando uma curtida. Jesus. Irmãos, eu vejo Jesus chegando assim no leproso. Jesus, filho de Davi, me ajuda! Vem cá. E toca no leproso. Sabe o que é isso? Empatia manifesta. Ele evidenciava amor na prática. Ele percorria os campos e via as multidões e se compadecia dela como ovelhas que não têm pastor, e pastoreava a palavra e a vontade de Deus. Ele olhava no olho, ele dava atenção para a mulher adúltera.
Mulher, cadê os que te condenam? Olha embora, Jesus. Vá, filha, nem eu te condeno. Não peques mais. Segue tua vida. O que é isso? O que é isso? Esse é o meu Senhor. Esse é o teu Salvador, em quem você pode se espelhar, em quem você deve olhar e falar: aí está o meu exemplo. Eu gostaria, sinceramente, de ser mais exemplo para essa igreja, e eu tenho me esforçado para isso, mas eu nunca vou conseguir chegar nessa dimensão tão maravilhosa, que é a de Jesus. Pelo menos acho que não nessa vida, mas vou tentar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, de forma que um dia vocês falem assim: cadê o pastor Hélio? Sumiu. Sumiu por quê? É servo, não precisa de destaque nenhum, não precisa de destaque nenhum. Não quer chamar de pastor, chama de Hélio. Não quer chamar de Hélio, chama de ah, benção. Convém que ele cresça, disse João Batista, e que eu diminua. E o egoísmo disfarçado faz ao contrário. Convém que eu cresça, e se der, que ele apareça um pouquinho, mas eu quero destacar. Queridos, essa mensagem é para todos aqueles que sabem que Jesus espera mais, e que a gente não tem dado o que ele espera suficiente. Essa mensagem é para aquele homem, aquela mulher que ama a Deus e às vezes passa por esses egoísmos disfarçados que destrói a essência da comunhão dele com Deus. Destrói. Não pense você que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo egoísta. Mas nunca. Não vai ter uma pessoa cheia do Espírito Santo egoísta. Cheia do Espírito Santo é servo. Lembra que eu fiz o test drive do cheio do Espírito? Faz um tempo aí eu fiz um test drive aqui do cheio do Espírito. Primeiro lugar, a pessoa chegou para você, Deus: eu sou cheio do Espírito, você não é? Já não é. Esquece. Você fala: eu não sei se é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é. Certeza. Você nunca vai ver alguém cheio do Espírito Santo fazendo essa besteira, loucura. A pessoa cheia do Espírito Santo vai chegar para você: irmão Evaldo, o que eu posso servir, meu irmão? Está passando luta? Vamos junto. Vamos até do outro lado, até passar esse vale. A pessoa cheia do Espírito Santo, na hora que sair do outro lado do vale, ele sumiu. Pô, nem deu tempo de agradecer. Sumiu. Fez o que tinha que fazer, foi embora, certo de que Deus usou ele naquela tarefa. Acabou. Pastor, é muito difícil. Quem falou que era fácil? Se você abraçou um cristianismo que era muito fácil, vamos mudar isso. Urgente. O cristianismo muito fácil não está na Bíblia. O cristianismo muito fácil está sendo pregado por aí e vai levar muita gente para o inferno. Onde você não precisa abandonar o pecado, basta você dar o dízimo, basta você dar dinheiro, basta você fazer a visita das 30 correntes lá, das tarrafas, sei lá. Esse evangelho é esquisito. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo passa pela cruz, onde eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que viver para Deus, e a hora que eu começo a viver para Deus, coisas acontecem nas vidas que Deus quer abençoar através da gente. Tarefa? Vamos lá? Encerrando tarefa. Pastor, eu não vou dar conta de fazer tudo isso que você falou. Eu falei para fazer tudo isso. Eu falei para você começar. Você não vai de 0 a 100, é perigoso bater o carro.
em 2 segundos. Isso é meio loucura. Mas se você está a 0, vai pelo menos até 10 por hora e abençoa a vida de alguém essa semana. Seja os pés, as mãos, os olhos, o abraço de Jesus para a vida de alguém. Mas sou eu que estou precisando. Por isso mesmo, vai abençoar alguém. Por isso mesmo, você vai abençoar alguém. Vou fazer o quê, pastor? Se eu te der toda a dica, eu viro semideus. Quem explica melhor isso do que eu é o Espírito Santo no teu coração. De repente o Eduardo lá, no trabalho, colega, está tudo em jururu, fala, tem algo que eu posso te servir? Você está louco? Você nunca me falou isso? Não, mas eu descobri que eu tenho que servir, eu tenho que ser mais humilde e dispor. Ah, vem com conversa não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Minha conta de luz está atrasada. Quanto é? Quinhentão. Quinhentão não tem, mas 50 toma. Quinhentão às vezes fica pesado, né? Você entendeu? Mas 50 não vai resolver. Mas Deus manda outro com mais 50, outro com mais 50 e resolve aquela parada da conta de luz. Aí no dia seguinte você cobra dele, né? Hã? Entregou como se fosse para Deus, para abençoar. Mas e a minha, pastor? Não é para você deixar de pagar a tua para pagar a do outro. Deixa eu explicar isso aí, por Deus do céu. Não é para deixar a tua atrasada para pagar a do outro. Mas paga a tua, tem uma sobrinha e ajuda lá o outro. Pastor, eu dei 50 e gastou com cachaça. Problema dele. Naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo te dirigiu a você fazer isso. Faça. Cumpra. A menos que seja pecado, aí não. Mas faça. Cris, aquela colega tua, que eu não sei qual é, aquelas que é bem difícil, amado. Bem difícil. Bem difícil. Chega nela, dá um abraço, fala, que bom que você está aqui, bom dia. Pastor, isso é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se Deus te dirigir, aquele abraço vai tocar aquela vida. Porque você vai estar na direção de Deus. Entendeu? Professor Tiago, aquele aluninho, aquele bem difícil. Bem difícil. Dá um tapa nele assim nas costinhas e fala, grande homem. Você é uma pessoa muito importante, Deus abençoe. Pastor, era aquele lá? Aquele lá. Aquele que precisa tanto. E a caridade, meus irmãos? Irmãos, eu posso ajudar alguém com uma cesta básica? Posso. Eu ligo na igreja e peço para o pastor Hélio. E a igreja, já dou dízimo para isso, a igreja tem que se virar. E aí? Alguns balançaram a cabeça, outros ficou na dúvida. Não terceiriza a bênção. Porque de repente a tua igreja vai ser abençoada, mas você perdeu a chance. Mas pastor, eu não tenho condição. A igreja pode até entrar nessa parada e ajudar sim, não estou falando que não. Mas está ao seu alcance fazer alguma coisa, faça. Não sei quem dessa época mas eu creio que alguns daqui são, de ovo emprestado, açúcar emprestado, farinha emprestada entre vizinhos. E minha mãe tinha uma regra: emprestado é dado, não se cobra. Emprestou uma farinha, você não vai no dia seguinte cobrar. Pode a pessoa ter por empréstimo, mas você já tem por dado, para não sofrer. E se não pagar, já está resolvido. Ajudar a pessoa que precisa. E aqui tem um parênteses que precisa ser falado. A nossa igreja, ela tem uma organização, graças a Deus, maravilhosa. Então, às vezes, no fim do ano, você dá relatório. Distribuímos 5.000 cestas básicas.